Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos aqui ao canal Chats Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcel. Pessoal, como prometido, estamos aqui novamente nessa transmissão ao vivo para conversar um pouco sobre o novo Papa, né? Podemos colocar umas aspas aí novamente, né, Marcel? O novo Papa. Pois é. Leão XIV. Pois é, ontem foi um dia histórico, né? Não deixa de ser histórico, né? Apesar de ser nova igreja. E eu acompanhei, logicamente, desde lá da Fumaça Branca. Acompanhei nas redes, né? E também na televisão. E foi, assim, uma surpresa, né? Vamos dizer a verdade, né? Para todos nós, né? E para todo mundo. Até mesmo para a grande mídia, né? Para todo o pessoal da nova igreja. Foi uma surpresa, né? A gente não esperava que seria o cardeal Prevost, né? Então, foi interessante que na hora que saiu o nome, né? Aí o cardeal lá, ele pronuncia em latim, né? Aí eu só entendi no final, né? Ele falou 14º. Falei, poxa, 14º? Falei, quem será? Pô, 14º? Aí eu esqueci totalmente porque eu esperava que eles adotariam um nome pós-conciliar, né? Semelhante ao que já haviam adotado, né? Eu tava esperando assim, ou um João 24, ou um João Paulo III. Um Paulo VII. Aí eu fiquei pensando, pô, qual papo que é 14º? Eu não me toquei que era o Leão XIII. Leão XIII, verdade. Aí depois que eles falaram, caraca, é mesmo, foi Leão XIII. Ele adotou o nome do Papa Leão, que pra gente é uma grande, assim, até mesmo infelicidade, porque o Papa Leão, temos exemplos grandiosos, né, dos papas, digamos, leões, né, que são o próprio São Leão Magno, né, o próprio Papa Leão X, que excomungou o Lutero, né, e o Papa Leão XIII, que teve várias encíclicas históricas para a igreja, importantes para a igreja, né, que é a questão da maçonaria, né, do comunismo. A Rerum Novarum, Rerum Novarum, falando sobre contra o comunismo, socialismo. A gente fica pensando, caramba, por que ele adotou esse nome, né? Leão XIV, né? Mas agora, a surpresa foi quem foi, mas a questão do aparelhamento que Francisco fez, igual a gente falou, veio de um cardeal que Francisco havia colocado lá, né? Isso não foi surpresa. A linha... A verdade é que a gente tem poucas informações, né? As pessoas estão garimpando as informações sobre esse cardeal. A princípio, tudo indica que é um progressista, né? Não é um conservador, né? É interessante que na hora que falou, né? Eu tava acompanhando lá e falou, não, é um norte-americano. Aí eu até, caraca, é o Burke. Eu pensei, Você achou que era o Burke, né? Deu aquela coisa, pô, será que é o Burke? Fiquei assim... Porque assim, a gente fica na torcida. As pessoas pensam assim, a gente é sede vacantista. Pelas circunstâncias do que aconteceu, nós nos tornamos sede vacantista, porque é uma questão óbvia. Não tem como você aceitar uma pessoa que é papa, que não é católica, que não tem nem um pouco de catolicismo. Mas não é porque a gente gosta de ser sede vacantista. Então, quando surge algo, né, que possa resolver, até mesmo de forma muito milagrosa, a gente se agarra a essa esperança, né? Igual eu falei com você ontem. Que viria aí um conservador e abolir tudo, né? A esperança surge. Nós temos uma carência de papa. Com certeza. Né? Uma carência até mesmo sentimental. Porque eu sou da RCC, da época da RCC, que na época do João Paulo II, né? Na época, quando João Paulo II faleceu, a gente ficou na expectativa, né? Porque na época tinha alguns cardeais que a gente estava torcendo contra. Que era, não sei se você lembra do Sodano, cardeal Sodano. Lembro. O pessoal, não pode ser o Sodano, tem que ser o Ratzinger. Aí quando veio o Ratzinger, a gente comemorou. Pegamos o tambor, o surdo lá na bateria, saímos comemorando. Então a gente tem uma carência de papa. Então quando surgiu a possibilidade de ser um norte-americano, eu me animei, né? Porque a gente sabe que é muito difícil de uma árvore má, né, que é a nova igreja, sair frutos bons, mas a gente sempre acredita também num milagre, né, que Deus pode de alguma forma fazer que a coisa se resolva, né, até mesmo, vai que elege um Burke ou um Sarah, né, que o pessoal tava esperando também, o africano. Ou Miller, né, que falou coisas bem duras, né, contra Francisco, e resolva
virar a mesa, né? Resolva anular o Vaticano II, arrumar a casa, resolva distribuir excomunhão para um monte de gente. Tudo pode ser, a forma que isso vai se resolver a gente não sabe, mas que um dia vai se resolver, e a gente se agarra a qualquer esperança. Então, assim, aí quando falou que era aí falou Prevost, eu falei, poxa, não é o Burke. Aí a Rede Globo ali, né, eu tava acompanhando pela Rede Globo, você viu que os caras já estavam torcendo para que fosse um progressista mesmo, né, aí aí vieram algumas informações, né, que tudo indica mesmo, realmente, que é um mais um aí dos progressistas que vai cada vez mais aí levar a nova igreja, né. Agora, o interessante é aquela jornalista da Globo, Ilse Scamparini. É correspondente da Globo. Isso, ela conhece muito as questões do Vaticano. Ela falou que o nome dele, ele adotou Leão XIV, foi algo que contrariou a vontade de Francisco. Por 2 vezes o Francisco ele se pronunciou com a intenção de que o próximo que sucedesse ele adotasse João 24. Aí eles já viram isso como algo que contrariou Francisco, né? E já ficaram com esse olhar assim, né? O Francisco, ele tinha uma mente revolucionária. E o Papa mais revolucionário de todos esses, né, pós-conciliar, foi o João 23, né? João 23. Foi onde houve a ruptura mesmo entre a igreja de sempre e o estabelecimento da nova igreja. Então, para o Francisco, nada mais conveniente do que fosse um João 24, né? Por isso que Francisco aparelhou a igreja. Aparelhou o Colégio dos Cardeais. Ele não só aparelhou com progressistas, mas até mesmo com latino-americanos, né? Você vê que hoje é muito difícil você ter um escolhido da Europa, né? Hoje, para você ver, se repetiu, né? Mais um latino-americano. Por que a gente fala latino-americano, né? Isso é um sinal também desse Prevost, né? Outra coisa que eu reparei, não sei se o pessoal reparou, no primeiro discurso dele, que ele faz, né, ele fala em italiano, né? Aí depois ele faz uma saudação em espanhol, se referindo à comunidade no Peru, porque ele foi missionário no Peru durante 20 anos, né? Foi bispo de uma diocese lá no Peru, e faz uma saudação em espanhol. Só que ele é um norte-americano, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Se formou nos Estados Unidos e não fez nenhuma referência aos americanos, ao povo dos Estados Unidos, né? Que ele poderia ter feito uma saudação em inglês também, né? Porque, ele é um papa norte-americano, né? Digamos assim, ele é um papa norte-americano. Nada mais justo também que se referir à terra natal dele. Ele não fez nenhuma referência à terra natal dele. Isso eu achei muito estranho também. E isso eu vejo também uma questão um pouco de teologia da libertação, talvez, que é um povo meio anti-imperialista, né? Que não gosta dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país capitalista. Então ele não fez nenhuma referência. Você não achou isso estranho também, não? Achei porque, igual você falou, era o país natural dele, né? Os Estados Unidos, o pessoal fala assim, que os Estados Unidos não é um país católico. Não, mas peraí, os Estados Unidos é um país que foi fundado por protestantes, sim, mas hoje os Estados Unidos é o 4º país com mais católicos no mundo. Eu acho que só perde pro México, pro Brasil. O Brasil é o primeiro, né? O país com mais católicos no mundo é o Brasil. Acho que depois vem o México, Filipinas e Estados Unidos. É o 4º país com o maior número de católicos no mundo. Eu fui nos Estados Unidos. Eu presenciei como é que é a igreja católica lá. Lá tem tem muitas igrejas católicas lá. Eu fui em igrejas, assim, muito próximas uma das outras. E as igrejas católicas nos Estados Unidos são muito mais conservadoras, né? Apesar de ser nova igreja, né? Tudo dominado, do que aqui no Brasil, né? E são igrejas que ser muito bem estruturadas, né? Materialmente, financeiramente, você vê os bancos. Então são pessoas, assim, o coral, né? Impressionante. Então eu acho que merecia, sim, uma saudação em inglês para o povo americano. Mas eu acredito muito nessa questão do ranço, né? Esse ranço anti-imperialista, até mesmo porque ele tinha fama. Eu vi numa reportagem falando que ele tinha fama de, apesar dele ser norte-americano, ele era um norte-americano que era um dos menos americanos entre os norte-americanos. Tanto que ele adquiriu a cidadania peruana, né? Então você vê os sinais, né? E ele também, quem entra no perfil dele, ele faz críticas, né? Fez críticas ao Trump, faz críticas à questão migratória.
Então, são poucas informações que a gente tem dele por enquanto, mas tudo indica que é um progressista. Só pelo discurso. Até agora, eu aposto, né, não sei se será tão escandaloso quanto Francisco, porque para superar Francisco vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein? O Francisco, pelos escândalos, mas só que assim, ele está no início, né? E tem muita assim, torcida, né? Os progressistas torcendo para que ele faça uma revolução na igreja, os conservadores torcendo para que ele já dê uma recuada em relação a várias pautas, né? Então, mas só que ele vai ser pressionado, né? E qual vai ser a atuação dele nessas questões? Exatamente. Você acha que ele não vai ser pressionado não só pelos cardeais, com certeza, pela grande mídia, pela sociedade, né? Então, assim, será que ele vai resistir ou ele vai aderir a tudo isso, né? Porque vai existir essa pressão sobre ele também, né? Então, assim, é um fato, né? A gente só fica, pra gente, assim, pra gente quanto pior, melhor, porque para as pessoas conhecerem mesmo que a igreja realmente não tem um papa. Sem dúvida. O problema é que às vezes ele pode ser um conservador, eu acho muito difícil, e confundir muitas pessoas, né? Só avisar o pessoal que está assistindo a live aí, né, Marcel, que de vez em quando vai aparecer na tela um QR Code, para você que quer ajudar aqui na obra. Muita gente quer ajudar, às vezes pergunta, né? Então, se você quiser ajudar, fica à vontade aí. Se não puder ajudar também, a oração também é válida. Agora, essa questão que você falou aí da Hero Novaro e o nome dele, o nome ele diz muito o que ele vai ser, né? O Papa, quando adota um nome, ele tá mostrando o que ele vai ser. Aí as pessoas falaram assim, então ele adotou Leão XIV, Leão XIII, ele vai seguir a linha de Leão XIII, então ele vai combater, não vai ser como Francisco, mas só que se a gente pegar esses pós-Concílio Vaticano II, por exemplo, Paulo VI, adotou o nome de Paulo VI. Sim. Quem foi Paulo V e Paulo IV? Paulo V, ele defendeu o Concílio de Trento, ele lutou contra o protestantismo. Paulo IV, o que Paulo IV fez? A bula com ex-apostolatus, é verdade, que a gente cita muito aqui. Aí você pega, o que Paulo VI fez? Foi ele que concretizou o que João 23 começou. Então essa questão do nome não quer dizer que ele vai seguir Leão XIII, não. Ele pode seguir totalmente o inverso. Aí você pega o discurso dele. Como é que foi o discurso que você falou aí? Elogiando Francisco, a igreja sinodal. O que Leão XIII fez? A Hero Novaro, que é a questão social. Eu acho que as pessoas hoje se perguntam, né? Os tradicionistas, né, comemoraram muito o fato de ele ter usado o nome Leão XIV. Né, comemoraram muito porque é um nome é um nome pré-conciliar. Então o pessoal comemorou bastante. Mas eu acho que ele usou esse nome Leão XIV justamente pela questão da Renovaram. Foi o que você me falou. Que fala de uma questão social, né? Uma questão até mesmo trabalhista, né? Ali Leão XIII cita a questão de sindicatos, da questão trabalhista. Os operários, os patrões. Da propriedade privada, mas não no sentido do socialismo, né? Ele combate o comunismo ali, poxa. Exatamente. Ele combate o mas socialismo. Mas como eles deturpam, né? Eles falam que Leão XIII é um papa é um papa do social, né? Porque o pessoal deturpa, né? Eles acham... Quantas vezes o pessoal da teologia da libertação não pegou a carta de Leão XIII para deturpar, como se Leão XIII estivesse defendendo o direito do trabalhador, então está defendendo a questão socialista. Então não é. Então talvez deve ser por isso, por causa dessa questão que Leão XIII inaugurou na igreja, né? De falar sobre questões de trabalhista, de sindicato. Sem dúvida. Né? Mas é igual você falou, é muito cedo para dizer, mas o que eu espero, assim, linkando o nome que ele escolheu com o discurso dele, ou seja, ele vai abordar mais as questões sociais dentro do socialismo. Sim. Na linha de Francisco. Até mesmo porque ele vem do berço da teologia da libertação. Exatamente. Peru, né? Esses países latino-americanos, todos eles foram muito adeptos, né, da teologia da libertação, né? Então ele foi um missionário, né, nessa diocese, com certeza a teologia da libertação muito presente. E com certeza ele segue esse pensamento, até mesmo porque eu pesquisei sobre ele na internet, né, apesar de não ter muita informação. Eu achei uma entrevista e uma pergunta interessante. Eu até pedi para você... eu vou ler ali aqui. Você já vê um sinal de que realmente ele veio mesmo para
na questão da renovação e não disse nada sobre tradição. Nada... Vou ler aqui, ó. A igreja está envolvida no processo que levará ao sínodo sobre a sinodalidade. Qual é o papel do bispo? Perguntou para ele, né? Perguntou aí, foi entrevista, né? Há uma grande oportunidade nessa renovação contínua da igreja que o Papa Francisco nos convida a promover. Aí, já começa por aí, ó. Renovação que o Papa Francisco nos convida a promover, ou seja, promover a renovação. Por um lado, há bispos que manifestam abertamente o seu receio porque não entendem para onde está andando a igreja. São os bispos mais conservadores. Conservadores, né? Talvez eles prefiram a segurança das respostas já experimentadas no passado. Qual que é? A doutrina católica. Exatamente. Eu realmente acredito que o Espírito Santo está muito presente na igreja neste momento e está nos impelindo a uma renovação. E, portanto, somos chamados à grande responsabilidade de viver o que chamo de uma nova atitude, ou seja, uma nova igreja. Uma nova igreja, não tem... Então, assim, não tem pra onde correr, né? Então, assim, por esse discurso aí, essa entrevista foi em 2023. Então você vê, mas se você vê que realmente o perfil dele é o progressista, é o perfil progressista, não tem jeito. Agora, até que ponto vai ser o progressismo dele, né? Porque existem níveis de progressismo, né? Se a gente for pegar os outros papas, né? O Bento XVI. O Bento XVI ele foi menos escandaloso que João Paulo II. João Paulo II foi muito mais escandaloso, né? Talvez seja um Bento XVI após... já que o João Paulo II teve um Bento XVI, o mais conservador, talvez Francisco vai ter um mais, não conservador, menos progressista, né? Então, assim, eu penso assim, entendeu? Eu penso que ele vai ser talvez seja mais moderado, né, digamos assim, nessa questão do progressismo, né? Não vai ser tão progressista assim, né? Pode ser. Vamos pegar algumas perguntas aqui, o pessoal pode ir colocando aí na live, ou perguntas, ou também comentários. O Mamed falou aqui, ó. Este Papa acobertou, quando cardeal, no Peru, o escândalo de 2 sacerdotes contra 2 adolescentes. Isso aí foi muito impactante, né, cara? Tem essa questão do acobertamento dos abusos, né, que aconteceram foi em que ano? Ele citou um ano aí? Não, ele não citou o ano, não. Então, tem essa acusação mesmo, que houve o acobertamento desses escândalos sexuais, né? Que na igreja, após conciliar, isso aí pipocou de uma forma muito grande, né? Vários escândalos, vários outros cardeais acobertaram, bispos acobertaram. Realmente existe essa questão. Mas existe uma questão também por outro lado, vamos falar do outro lado também, que o pessoal jogou também na internet aí, que em 2012, já tem bastante tempo, né? Foi 3 anos atrás, acho que foi antes de Francisco, né? Ele disse algo sobre a questão LGBT, que animou, né, os tradicionalistas, né? Ele se posicionou contra... ele foi contra, esse novo modelo familiar, né? Ele se posicionou contra esse modelo de casais do mesmo sexo, né? Adotarem, por exemplo, crianças, né? Ele foi totalmente contra, disse isso, e isso animou o pessoal da tradição. Só que já passou tanto tempo, né? Depois ele foi para Roma, conviveu ali com Francisco. Pode ser que ele, com a convivência, né, com Francisco ali, sendo muito mais flexível nessas questões, ele pode ter mudado de ideia, né? A gente não tem uma posição dele mais recente sobre essa questão da pauta LGBT, que também vai ser cobrada dele, né? Com certeza. Ele vai ser cobrado em relação aos avanços, em relação a essas pautas que hoje a sociedade moderna pressiona, né, a nova igreja a aderir, né? Porque você vê hoje na imprensa, né, os jornalistas falando, a gente ainda não sabe qual vai ser a atitude dele sobre as questões dos casais, né, homossexuais, a questão dos divorciados, a questão de ordenação de mulheres. Eles estão sempre batendo nessa tecla, né? Vamos ver qual vai ser, ou seja, ele vai ser pressionado a se declarar nessas questões. E aí que tá a questão. Será que ele vai se manter firme? Vai fazer igual o Francisco ou diferente? Pois é. Realmente, né? É uma incógnita, né, Marcel? Assim que eu falo de como ele vai se proceder
daqui pra frente se vai ser pior do que Francisco, né? Há quem diga aqui que pior que Francisco ele não pode ser, né? Não, mas tudo pode acontecer. Pode acontecer, ué. Tudo com pode certeza. acontecer, porque eu não lembro quando o Francisco tomou posse, que a gente não tinha canal, não tinha nada, né? O que a gente especulou na época. Se eu acho que ele foi mostrando quem ele era com os anos, né? Aqui, né, tem gente falando que acredita nele, né? Que ele pode mudar, mas aí é aquilo que você falou, né? Uma árvore má não pode dar frutos bons. Mas pensa bem, a eleição ela foi nula, isso não, aí é nula, é fato. é nula. Não, É nula. Ninguém tá defendendo aqui que nula, teve eleição válida, não. É nula. Mas fazendo um exercício de pensamento, né? Pensa se fosse um cardeal lá, bem conservador, que virasse a mesa e distribuísse várias excomunhões, dissesse que o Concílio Vaticano II está anulado. Qual seria a reação dos católicos, os ditos católicos, da sociedade, da grande imprensa, da mídia? Qual seria assim, polêmico, né? Pensa como seria. Você já parou para pensar? Você acha que ele... Não, ontem eu tava conversando com o Arthur isso aí. Falei, não, ontem, como seria, né? Eu acho que só ontem não, acho que foi hoje de manhã. Será que o pessoal os esquerdistas que se dizem católicos, eles iam aderir? Eles iam deixar de ser católicos? Mas eu tava pensando, conversando com ele, aquilo que a gente falou da crise do Ocidente, como que aconteceu, só que naquela época tinha um Papa válido, né? Até que ele renunciou, aí teve um novo conclave, a gente ali conversando, né? Pô, ele teria que abolir tudo, renunciar, chamar os bispos aí que estão espalhados. Mas você acha que... Seria uma coisa meio... Mas milagrosa. Você acha que igual o Monsenhor Viganò fala, né? A igreja profunda, né? A Deep Church. Você acha que eles iam deixar ele vivo? Tem... Mas aí é que tá. Se é a mão de Deus querendo... Só se fosse a mão de Deus mudar tudo, aí não mataria ele, né? Não, de jeito nenhum. Não mataria. Só se Deus mesmo, né? Com certeza, se fosse dessa forma, né? Deus, se for dessa forma, né? A gente não sabe como é que pode ser que esse Leão XIV não dure muito tempo também, não sei. E sei lá, a gente pensa, a gente fica na esperança. Mas seria uma coisa assim, muito. Que ia mexer muito, né? Com a igreja e ia trazer esperança para os. Se a pessoa chamasse os bispos, vacantistas, vamos fazer um conclave aqui. Isso que eu conversei com o Arthur. Falando nesse sentido assim, né? Aí chamava os bispos, vacantistas, juntava todo mundo. Era assim, é uma coisa milagrosa, né? Mas pelo discurso, tudo que tá acontecendo aí, cara, não tem como. Mas tudo indica que realmente é um progressista, talvez mais ameno, mais moderado, mas que vai ser pressionado, e aí a gente vai saber, diante da pressão, quais serão as atitudes dele. Assim, pelos posts no Twitter, né, que o pessoal tava trazendo, né, desde 2011, ele é bem favorável à pauta ambientalista, então você pode esperar aí a questão ambientalista, ele vai defender bastante, né? Talvez vai trazer uma encíclica 2.0 aí, falando sobre a questão ambiental. Questão migratória também, ele bate muito nessa questão, inclusive criticou o presidente de El Salvador, criticou o Trump, né? Com as deportações. Então, isso também indica, né? O progressismo dele, né? Sem dúvida. Mas como a gente tem poucas informações, né? Porque é algo novo, né? É algo novo. A gente vai descobrir mesmo com o tempo, né? Até mesmo o pessoal, né, da fraternidade que está analisando, o pessoal que ficou animado aí, o pessoal dos padres de Campos, ficaram animados com a escolha do nome, Leão XIV. Eles também não têm certeza. Eu não vi se eles ficaram animados? Ficaram, lógico, pelo fato de ter escolhido... Mas e a introdução dele lá, o discurso? Mas aí... pra eles não muda, né? A questão sinodal, realmente, uma coisa que deu uma desanimada, mas ele se referiu a Nossa Senhora, né? Uma coisa que animou ele rezou uma Ave Maria. Então isso deu uma animada porque, geralmente, a referência à Nossa Senhora, ela é totalmente colocada de lado, né? Porque quando você se refere à Nossa Senhora... você vai contra o discurso do sincretismo religioso, né? A unidade das religiões, né?
que Nossa Senhora, ela é uma questão muito católica, né? Tá Isso muito aí ligada à catolicidade. Então, quando você faz referência a Nossa Senhora, reza a Ave Maria, você acaba... essa questão do sincretismo não prospera muito, né? Então, esse fato de ele ter mencionado Nossa Senhora deu uma animada também nessas pessoas. Mas é o tempo, eu acho que é o tempo, né? Diante das questões que irão surgir, que a gente vai saber quão progressista ele é, né? Quão revolucionário ele vai ser, né? Vamos supor que ele proíba as missas tridentinas, ou vamos supor que ele permita, né, de forma mais abrangente, uma forma mais solta, né, a questão das missas tridentinas, né, igual fez Ratzinger, né, que permitiu, né. Vamos ver essas questões aí. A Marta tá dizendo aqui, ó, como disse Frei Tiago de São José, falsos papas são lobos que dispersam as ovelhas de Cristo. Isso aí é importante também, isso aí que ela falou é verdade. Muitas das vezes o falso profeta é o quê? É um lobo disfarçado de cordeiro. Ele pode vir também de uma forma para enganar muitos que já estavam assim desesperados com a atitude de Francisco. Ele pode agir assim, apoiando o Francisco, mas de uma forma diferente que engane. Isso é igual você falou, é o tempo que vai dizer. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro aqui, eu falo por mim e acredito que por você também, essa eleição é nula. Não, isso não, é a gente não está defendendo que Leão XIV é papa, não tem como. Não tem como, até pelo discurso dele, o que ele vem fazendo. Não, isso é fato. A gente só tem uma esperança, né? A esperança. Agora a esperança praticamente não existe mais, né? Mas a gente tem uma esperança antes do conclave, né? De acontecer algo. Né, já que a nova igreja estava vacante, vai que surge né? Não, mas a esperança sempre tem, né? Igual você falou, é a sede, né? Não, com certeza. Mas então, igual você falou, poucas informações, a gente só tá comentando um pouco do que a gente viu aí, né? Falando sobre ele, e agora é esperar e acompanhar, né? Esperar os próximos capítulos, né? Exatamente. Quais serão as atitudes dele, né? Alguns esquerdistas estão comemorando e tudo. Mas outros não. Eu vi na rede social que muitos esquerdistas estão, assim, com o pé atrás, até pelo fato de ter escolhido o Leão XIV. Ah, sim. Achando que ele não vai ser muito progressista não e tal. Tem muitos dizendo por esse lado aí. Aí tá uma divisão ali, né, entre eles. Se fosse talvez um Tagle da vida, né, eles iam comemorar bastante. Ia comemorar, né? Pensou o Parolin, o Parolin, o Matheus Zuppi. Acabou que não foi nenhum deles. Né? A surpresa foi essa, né? Pois é. Mas você viu que o Donald Trump, eu até falei isso com você, né? Antes da eleição ele postou uma foto, ele papável, assim, nas vestes do Papa. Depois ele negou, ele falou que não foi ele não. Não foi ele não? Mas foi postado pela Casa Branca, né? Falam que foi ali, né? Não foi... utilizaram a inteligência artificial, ele vestiu mas de Papa. Parece que foi do seio deles ali, né? Com certeza, foi da administração. Aí depois dele. veio o quê? Um Papa americano. Interessante isso aí também, né? Um Papa americano, mas que não é tão americano assim. Não é tão americano assim, igual você falou. Ele tava torcendo pelo Dolan. Aí você pensava no Monsenhor Dolan, mas era outro Dolan, é o bispo de Nova York. Deve ser um pouco mais conservador, né? Mas não chegou nem perto, né? Só tem 18 conservadores lá, então difícil. Vai ser difícil, mesmo que esse próximo aí... a gente não sabe, ele tá com 70 anos, né? Então, 69, né? Acho que já completou 70. 69, não é 69? Acho que é 69, 70. Ele é novo. Então, talvez mais 15 ou 20 anos aí. Se ele morrer de velhice, né? Mais 15, 20 anos aí pra gente ver qual será o próximo, né? Pra ver se acontece alguma coisa, né? Mas assim, pelo discurso dele, 69, né? Já indica que ele vai seguir os caminhos aí de Bergoglio, né? Com certeza. A gente... Já se demonstrou voltado para o Concílio Vaticano II, né? E tudo isso aí. A gente fica... o baile continua, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. A gente não tá aqui... a questão é a seguinte.
igual você falou da questão de confundir as pessoas. O lobo e a ovelha, né? Se ele começar a tomar posturas conservadoras, algumas pessoas, até mesmo que são hoje sede-vacantistas, né, podem abandonar o sede-vacantismo. É isso que a gente estava conversando. Né? Achar que, não, ele é papa Ele mesmo. é papa. Porque Francisco, ele ajudou muito nessa questão do crescimento do sede-vacantismo. O sede-vacantismo cresceu muito na administração de Francisco. Isso é incontestável. Se a gente for parar para pensar, o sede-vacantismo, ele existe desde a década de 90, né? Vamos colocar a década de 90, né? Mas quando o Francisco se torna, né, digamos, papa, olha quanto o sede-vacantismo cresceu, principalmente no Brasil. Muito. O sede-vacantismo era muito presente já no México, né? Mas no Brasil não tinha nada. Não tinha A gente, nada, quando né? a gente começou aqui em 2006... Em 2008, lembro, o primeiro encontro lá em 2008. Não tinha ninguém era sede-vacantista. Quando veio... Era só o Dr. Homero, né? Homero Joas. O Dr. Homero, mais ninguém. Mais ninguém. Então, quando vem Francisco, né, e começa a tomar posturas escandalosas, isso faz com que as pessoas acordem. Agora, com esse Leão XIV, dependendo da postura dele, né, se ele resolver radicalizar, já que agora ele tem o poder nas mãos, né, antes ele não tinha o poder nas mãos, né? Na verdade, ele foi levado ao papado, assim, de uma forma muito, assim, muito rápida, né? Acho que ele foi bispo durante 8 anos só. Tornou cardeal e já se tornou papa. Uma coisa muito, muito rápida. Agora ele com poder nas mãos, ninguém conhece, né? Já viu aquele ditado, né? Dê poder e que você conhece a pessoa. Você vai conhecer a pessoa. Então, assim, não adianta a gente comemorar antes da hora, nem os tradicionalistas, nem os esquerdistas, nem os sede-vacantistas, porque isso tudo vai vir com o tempo. Mas eu particularmente vou falar o que eu acredito, né? Igual o Alessandro brincou aqui, ladeira abaixo, mas eu acredito pelo discurso, eu acho que é ladeira abaixo também. Eu não, assim, esse milagre que a gente fica na esperança de que ele vai abolir tudo, pelo mundo que a gente vive, é por isso que eu não acredito que vai. Porque pra mudar, o mundo tem que mudar, o mundo tem que se voltar pra Deus. O mundo, cada dia que passa, tá pior. Tá pior, o pecado vem aumentando. Então como vai mudar? As profecias vão acontecer, cara. Nínive não foi destruída porque o povo se converteu. Eu acho que só muda se o povo se converter. Mas pelo que a gente vê, tá longe disso, né? Então eu acho que é ladeira abaixo. Vamos ver as cenas, né? Muito. Vai ter muito assunto pra falar aqui ainda no canal. Agora a teoria da conspiração cresceu mais ainda, né? O falso profeta. É importante falar que a gente não tá aqui pra ser juiz de papa, né? Que a gente não tem poder pra julgar o papa. A gente fala dele porque ele não é papa. Ninguém vai ver a gente aqui falando de Pio XII, de Leão XIII, de qualquer papa antes do Vaticano II, porque eles foram papa, eu não posso julgar. A questão é porque a gente fica naquela, como ele tá dentro tem muitos católicos dentro da nova igreja, da estrutura da nova igreja, a gente discute essa questão de perfil, até mesmo para saber qual vai ser o efeito disso, né? Se vai ser um efeito onde as pessoas vão aderir mais à igreja de sempre, ou não, ou vão aderir, ou pessoas da igreja de sempre vão querer tornar a nova igreja, porque isso acontece direto. Acontece direto. Até mesmo teve um rapaz aí do Centro Dom Bosco que aderiu à nova igreja. Não fiquei sabendo, não. Aderiu, saiu do Centro Dom Bosco, saiu da fraternidade. Acho que você comentou. Teve um rapaz, então saiu, assim, verdade. E lá no Centro Dom Bosco, o pessoal lá é muito bem assim, bem instruído e tudo, né? Eles têm uma boa estrutura. Mas você viu algumas coisas a respeito? Eu não ouvi eles falando, mas a fraternidade parece que eles estão... Tá todo mundo meio que reticente, cara. Essa é a verdade. Mas pelo discurso dele, o pessoal já ficou meio assim também. A questão é que daqui pra frente agora. O que ele fez no passado, né, não dá muito, assim, é progressista, sim, ele é progressista, mas até que ponto? Que ponto? Será que ele fez algum acordo com os conservadores, né? Será que houve algum acordo ali na eleição? Será que eles, tipo assim, vamos... eu te voto em você, mas a gente quer que você restabeleça a missa tridentina nas dioceses. Pode ter tido um acordo. Então a gente vai saber com o tempo.
né? Até que ponto ele é progressista, se ele tem alguma coisa de conservador. Então não adianta, assim, vai ser mesmo Porque igual você falou, que vai interferir, eu também penso assim, vai ser nessa questão. Dependendo da postura dele, pode fazer que pessoas que estão de um lado vai pro outro. Pelo menos ele usou lá as vestes vermelhas, né? Não fez igual o Francisco, né? Essa questão dessa falsa modéstia de Francisco, né? Falsa humildade. Francisco acho que não usava as vestes papais, né? Acho que ele só não usou a coroa, né? A veste vermelha ele usou. O Francisco quis ser enterrado no caixão de madeira, né? A questão da falsa modéstia, né? Porque a falsa humildade, que por trás da humildade tem uma vaidade, né? Que é os aplausos das pessoas, dos homens, né? Olha como ele é simples, olha como ele se faz de pobre, né? Igual você falou, a falsa humildade. É a falsa modéstia que quer se gloriar, quer as glórias mundanas, né? Pelo menos acho que ele talvez ele é um pouco assim também, porque acho que tem a questão do sapatilha, né? Vermelho ele não usou. Tem o sapato vermelho. Ele não usou o sapato vermelho, acho que não usou a coroa. Talvez tenha Então você vê aí nos sinais, né? Talvez ele não seja tão igual o Francisco, mas... vamos ver. Deve dar alguns passos aí. E tomar cuidado para não ser enganado. Vamos ver quais serão as mudanças, né? Se é pro progressismo ou vai dar uma recuada. Ele pode recuar, mas a verdade é que ele vai continuar. Ele já falou, vai continuar o que Francisco fez, então ele já demonstrou o que ele vai ser. Pelo menos o pessoal fala que ele tem uma boa aparência, assim, parece um cara legal, olhando assim pra ele, né? A dúvida é só a maneira que o veneno vai ser semeado, mas que vai ser semeado pode... Então, olha, pessoal, a gente tá com o Alessandro aqui. O Alessandro. Podia pegar o microfone pro Alessandro aí, pô. Se você tivesse chegado antes, pô, botar você pra participar com a gente aqui, pô. O Alessandro, vamos botar aí na próxima live, né, Birinho? Vou entrar, com certeza. O Alessandro tá agarrado, trabalhando muito ultimamente. Mas na próxima vai colocar o Alessandro aqui. Colocar o Alessandro aqui, ó. Conversar com a gente, né? Botar ele pra trabalhar um pouco, não é só a gente não. Mas é isso aí, Marcel. Uma live aí, não muito longa, né? Nossas lives não são longas, né? Também o pessoal não ficar muito, né? E vamos acompanhar. Mas, pessoal, essa falsa igreja aí. Mas esquece aí, a gente nem pediu ainda para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar os vídeos aí pra gente, né? Ativar os sininhos, dar o apoio aí pra gente aí necessário. A gente tá com a Live Pix aí. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho, né? Com a nossa estrutura que a gente tem aqui, né? Porque isso aqui tudo gera despesa. Então a gente tá pedindo colaboração, se não puder também orar pro nosso trabalho. A chave aí do Pix vai estar também na descrição. Mas igual você falou, se não puder, não tem problema. Dá pra mandar mensagem pelo Pix aí, pessoal. Quem quiser mandar mensagem, dá pra mandar até mensagem de voz. Mensagem de voz ou com inteligência artificial. Você pode escolher até a voz lá. Tem a voz do Lula, do Bolsonaro. Muito engraçado. É só vocês entrarem lá que vocês podem mandar mensagem pra cá. Não sei se você configurou lá. Não, isso eu não configurei. Na próxima tem que configurar. Configura lá, o pessoal mandar lá. Nas lives sempre vai ter isso aí agora, pessoal. O pessoal mandar agora picanha, pra mandar picanha, pessoal. Já pensou, cara? Ai. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não estamos defendendo que é papa pra gente datar as aspas aí, com certeza, mas vamos acompanhar como que vai ser a postura dele e como isso vai interferir na questão da fé das pessoas, né? Muitos que estavam aí na corda bamba, né? Querendo pular para um lado, será que vai pular ou vai continuar, vai voltar para o outro, né? Vai sair da corda. Ou quem estava do lado vai para o outro, do outro vai para o outro, mas nós vamos continuar aqui, do mesmo jeito. Fiquem com Deus aí, até a próxima.